Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos iniciando um novo quadro aqui no canal e esse quadro visa responder as perguntas mais frequentes que ocorreram aqui no canal. Então a gente organizou isso por tema e hoje nós vamos falar sobre MDFE. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre MDFE aqui do canal, vou deixar o link deles aqui na descrição ou você pode clicar aqui no card também, tá bom? Então me acompanhe. O Carlos René diz o seguinte: é errado elaborar dois MDFEs para duas notas fiscais de produtos que vão no mesmo caminhão? Bom, Carlos, aí depende, tá? Se esse caminhão está saindo com duas entregas, tá? E essas entregas são em estados diferentes, né? UFs diferentes, então o correto é você emitir dois MDFEs, um para cada estado de destino, certo? Mas se ele está saindo com uma ou mais entregas e todas as entregas é no mesmo estado de destino, aí você deve emitir apenas um MDFE, agrupando todos os documentos, todas as mercadorias num único MDFE, tá? Inclusive, se você tentar emitir um segundo MDFE para a mesma placa e para o mesmo estado de destino, a Cefaz vai bloquear, tá? Ela não vai deixar você emitir o documento, beleza? A Ana Maria Alves, ela fala o seguinte: o MDFE ele tem que ir com o motorista? Então, Ana, sim, tá? Atualmente a legislação ela prevê que o documento auxiliar acompanhe a carga durante o transporte. Então, após você realizar a emissão do CTE, do MDFE, você deve fazer a impressão do documento auxiliar e entregar ao motorista, tá? A gente tem acompanhado aí a evolução da legislação e o que se fala atualmente, inclusive, sobre DTE, que a tendência é que passe a ser aceito o documento digitalizado via aplicativos ou outras tecnologias, tá? Mas, por enquanto, isso não é uma realidade, tá? Pergunta da Tatiane Souza: me tire a seguinte dúvida: se o manifesto não for encerrado, quais multas a empresa deve pagar? Já em complemento a essa pergunta, nós temos o comentário do Rafael Carvalho. Ele diz o seguinte: fui autuado por um MDFE em aberto de outra viagem, tá? Bom, então, Tatiane, não tem como a gente definir quais são as multas aplicadas, porque isso varia a cada estado, tá? Tem estado que aplica multa por não encerrar o MDFE, tem estado que não aplica e o valor pode variar também por estado, tá? Então não é algo padrão a nível nacional, tá bom? Mas em complemento, entra também no que eu respondi anteriormente, que você não consegue emitir um segundo MDFE para o mesmo estado de destino e para a mesma placa, e se você emitir um MDFE e ficar sem encerrar esse MDFE por 30 dias, então o emitente ele fica impedido de realizar a emissão de novos MDFEs, mesmo que seja para qualquer outra placa ou qualquer outra unidade federativa, tá? Temos uma nova pergunta aqui do Carlos René. Obrigado, Carlos, aí pela participação, tá? Se eu encerrar o MDFE de maneira errada, eu posso recuperá-lo de novo para que não se pague alguma multa? Tem jeito? Olha, Carlos, não tem jeito, tá? Se você encerrar o MDFE, você está dizendo para a Cefaz que o transporte foi encerrado, tá? Ele finalizou. E isso é irreversível. Então, a única solução para esse caso, se você acabar gerando um evento de encerramento de um MDFE de forma equivocada, vai ser você emitir um novo MDFE, aí você se comunica com o motorista e pede para ele parar no próximo ponto que ele consiga reimprimir esse documento, tá? Assim, você evita que, em caso de fiscalização, você seja autuado. Mas se você for parado e o fiscal consultar o MDFE e ele tiver encerrado, aí sim não tem jeito, você vai ser autuado, tá? Agora nós temos a pergunta do Eisler. Ele diz o seguinte: amigo, não sei se vai ler a minha dúvida, mas me ajuda com esse exemplo. Então, Eisler, com certeza a gente vai ler a tua dúvida, a gente vai ler a dúvida de todo mundo que postar no canal, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas vamos lá, ele diz o seguinte: empresa A. A empresa A ela vende da Paraíba para o Rio Grande do Norte e ela é a emitente da NFE. Beleza. Empresa B. Transporta a mercadoria da empresa A sem cobrança de frete, apenas cobra o valor do combustível. Quem tem que emitir o MDFE? Lembrando que o caminhão é da empresa B. Bom, Eisler, o que eu estou entendendo é que é o seguinte: a empresa B é uma transportadora e está realizando o transporte de carga com veículo próprio, tá? É um transporte remunerado, apesar de ser apenas o valor do combustível, como você menciona aqui, mas existe uma remuneração. Então, no nosso entendimento, é a transportadora B, a empresa B, que precisa realizar tanto a emissão do CTE quanto a emissão do MDFE e deve destacar o valor recebido por essa operação. Lembrando que se a empresa B quer cobrar apenas o custo da operação, ela vai ter, se ela realizar a emissão dos documentos, ela também tem o custo dos impostos, né? ICMS, PIS, COFINS, então isso precisa ser considerado também na hora de cobrar apenas o custo, tá? O ideal também é que a empresa B verifique com o responsável fiscal da empresa ou com o contador se existe alguma forma de ela emitir um documento fiscal sem destacar valor para que não haja qualquer tipo de cobrança. Mas, como você mencionou, está havendo o recebimento do combustível, então é uma remuneração pela prestação de serviço e, no nosso entendimento,
deve sim ser destacado no documento e a empresa B que deve emitir todos os documentos, tá bom? Sandro Fiuza Lima diz o seguinte: uma pergunta, sem o campo RNTRC preenchido, é possível emitir o MDFE? Bom, Sandro, aí depende, tá? Se a sua empresa é uma empresa de transporte de cargas, ou seja, no KNAI da empresa existe ali o ramo de atividade de transporte rodoviário de cargas, então sim. Você só vai conseguir emitir o MDFE se você informar o RNTRC e se esse RNTRC for válido, porque é feita a verificação pela Cefaz na hora da emissão do documento, tá? Mas se você estiver realizando um transporte de carga própria, aí o RNTRC ele não é obrigatório e você consegue realizar a emissão com esse campo em branco, beleza? Agora nós temos a pergunta do Verques Castro. Ele diz o seguinte: o motorista não realizou todas as entregas. No dia seguinte, os mesmos veículos saíram e, além das notas que ficaram, saíram com mais notas, tá? Bom, Verques, o que eu estou entendendo aqui da tua dúvida da operação é o que você faz com o primeiro MDFE, né, que não teve todas as entregas realizadas, e o segundo MDFE, o que deve ter, o que não deve ter, tá? Então, no nosso entendimento, quando o caminhão retornou no primeiro dia ali sem realizar todas as entregas, você deve encerrar aquele MDFE, tá? E no dia seguinte, quando o caminhão for sair, você deve emitir um novo MDFE com todas as entregas que já estavam programadas para aquele dia, mais as que ficaram do dia anterior, tá? Então, se essa foi a tua dúvida, é isso aí. O Moisés Oliveira, ele diz o seguinte: eu quero fazer o transporte de mercadoria que estarei comprando para a minha própria empresa. Também preciso emitir MDFE? Fiz até contato com vocês no site. Moisés, brigadão aí pelo contato, tá? E respondendo a sua pergunta, sim, tá? Se você vai realizar o transporte da mercadoria que você contratou, você precisa realizar a emissão do MDFE para fazer esse transporte, tá? Inclusive, até se você for contratar um autônomo para realizar o transporte, você também vai precisar emitir o MDFE e, além disso, ainda vai precisar gerar CIOT e fazer o pagamento desse autônomo mediante depósito em conta ou pagamento eletrônico de frete. Você só não precisaria emitir o MDFE para transportar essa mercadoria caso você contrate uma transportadora, né, uma ETC, ou se o transporte fosse realizado pelo emitente da nota fiscal. Caso contrário, sim, você vai precisar emitir o MDFE, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do novo quadro aqui no canal e se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Como você já sabe, você pergunta e a Abesoft responde. Valeu!